tornar-se-ão totalmente ímpios, um rei feroz, de semblante feroz, um mestre em astúcia, vai se levantar. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Ele provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo que ele fizer. Ele destruirá os homens que são poderosos entre o povo santo. Ele vai fazer com que o engano prospere. E ele se considerará a si mesmo um superior. E quando eles se sentirem confiantes e seguros assim, e quando eles se sentirem seguros, ele vai destruir muitos. E vai tomar o poder contra o príncipe dos príncipes. Este é o Messias, o príncipe da paz, o príncipe dos príncipes. Ele se levantará contra ele, entretanto ele será destruído, mas não por mãos humanas. Vocês ainda querem operar nessa dispensação, povo abençoado? Vocês podem ver quão terrível será. Eu estou simplesmente focando e desvendando o anticristo, para que vocês sejam capazes de entender quão terrível é. E a forma como ele executa a sua missão na tribulação e na grande tribulação. E durante aquele tempo, vocês podem ter certeza que este profeta aqui e os outros profetas, eles vão ferir essa terra com tantas pragas quantas eles desejarem. Muitas pragas. Então, quando eles quiserem levar essa adoração ao diabo algumas vezes, eles não vão conseguir, porque há uma situação tal. Ainda fazendo o último chamado para vir ao conhecimento de Cristo. Então, você vê agora que ele vem para fazer estas coisas que nós acabamos de ler. Em João 5, 43, 2 Tessalonicenses 7, até o 8, e também Apocalipse 9, 20. Apocalipse 19, 20. Vamos ler. Apocalipse 19, versículo 20. Ele diz aqui: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que fez os sinais miraculosos na presença dela, e com estes sinais ele havia enganado aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois deles foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O resto foram mortos com a espada que sai da boca do rei que está montado no cavalo branco, e todas as aves se fartaram da carne deles. Aleluia. Então agora posso olhar o Messias com a sua espada, porque nós vimos o anticristo com o arco, mas agora podemos ver o Messias com a sua espada antes da próxima sessão, antes do intervalo. Então agora o Messias com a espada. Os dois vêm para conquistar.
Então, o engano é isso que nós estamos vendo agora. Aquele que imita Cristo. Obrigado. Tunatazama vile mpiga Kristo anajaribu kupiga Kristo, na ile njia yake kupiga Kristo ni kufanya uongo, kujifanya ya kwamba yeye ndiye Kristo. Vile anajifanya ya kwamba kwa uongo ya kwamba yeye ndiye Kristo, kudanganya wengi. Hilo ndio tumekuwa tukitazama na kuangaza tangu tuanze muda mchache uliopita. So now, então agora, com a espada, o livro do Apocalipse 19 Então eu vi um anjo de pé no sol, que gritou em alta voz para todos os anjos, os aves que voavam no céu, dizendo: vem, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Versículo 18, Apocalipse 19, para que vocês possam comer a carne dos reis, generais e os poderosos de cavalos e os seus cavaleiros, e a carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada. Eu não sei se você sabe o que acontece no versículo 19. É quando o Messias vem com a sua espada para ferir as nações, no versículo 19. Apocalipse 19, 19. Vocês se lembram da guerra nuclear do Irã que eu profetizei em 2005? Até agora ainda não aconteceu, mas ela vai acontecer. A guerra nuclear do Irã, que eu profetizei no ano de 2005 e que se tornou uma das batalhas mais históricas na história deste planeta. Ainda não aconteceu. Então, você vê o envolvimento da Rússia ao redor dessa questão iraniana por algum tempo. Você viu Benjamin Netanyahu e tudo mais. Eu espero que vocês vejam as coisas com seus olhos espirituais, as suas notícias. Então, vocês também estão acompanhando a profecia de Benjamin Netanyahu 2. Até que aconteceu, Benny Gantz agora se rendeu a ele. E agora ele vai formar um governo. Eu espero que vocês estejam acompanhando esta profecia de 2004. Eu já profetizei o Benjamin Netanyahu no trono em 2004. E eu disse Benjamin Netanyahu 2, porque Benjamin Netanyahu 1 foi enquanto eu estava em Israel. Kuhusu utawala wa Benjamin Netanyahu wa pili, na sasa maana matukio yanavyoendelea hadi sasa, Benny Gantz amepata kusalimisha utawala kwake yeye Benjamin Netanyahu. Então, há tanta coisa acontecendo. Se você acompanhar o que esta profecia fala, se você ver o cenário e os eventos monumentais, então, tudo isso está acontecendo. Então, esta guerra no versículo 19 é quando o Messias agora vem para ferir as nações com a espada que sai da sua boca. A besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos
em nome dela. E então você vê, ele diz, com estes sinais ele havia enganado aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Então os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, quem é que vai rir por último? Quem tem a vitória real? É o Messias, certo? É o Messias, isso é muito poderoso. Enquanto ele tenta imitar, quando o Messias vem, ele vem para encerrar o jogo, para acabar com o jogo. O último, antes de fazermos Então, o anticristo vai tentar fazer um tratado de paz. E ele vai conseguir fazer. Ele vai fazer um acordo de paz e ele vai conseguir fazer. Então, vamos ver. Então, nós vamos comparar com o Messias. Daniel 9, 27, ele diz o seguinte: ele vai fazer uma aliança com muitos. Daniel 9, 27, ele fará uma aliança com muitos que durará uma semana. E no meio desta semana, ele dará um fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo, ele vai colocar a abominação da desolação. Até que o fim, que está já determinado, será derramado sobre o assolador. Por que é que este acordo, essa aliança de paz falha, a ponto de agora ele se voltar para a violência na última semana? Porque a aliança, quando ela é feita, ela é baseada em mentiras e enganos. E ele veio trazer a paz, na verdade, a favor do diabo. Podemos olhar o tratado de paz que o Messias faz, o livro de Ezequiel, Ezequiel 34, e nós vamos ver o acordo de paz, a aliança de paz que o Messias faz. A partir do versículo 23. Estamos prontos? Ezequiel 34. Do versículo 23 até o 30. Vamos comparar o tratado de paz que o anticristo faz e comparar com este que o meu Senhor, o Messias, faz. Estamos prontos? Então vamos adiante. 23. Porei sobre eles um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas. Ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será um príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, falei. 25 de Ezequiel 34. Eu farei uma aliança de paz com elas. E deixarei a terra livre de animais selvagens, para que eles possam viver com segurança no deserto e dormir com segurança nas florestas. Você pode imaginar esse tipo de paz que você pode dizer: eu vou lá até aquela floresta perigosa e vou dormir lá. Versículo 26. Eu as abençoarei
os lugares em torno da minha colina. I'll send down showers of season, Eu enviarei chuvas para eles que descerá no seu tempo, haverá chuvas de bênçãos. Versículo 27. As árvores do campo produzirão seu fruto, e a terra produzirá a sua safra, e o povo estará seguro na sua terra. Eles saberão que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar as cangas do seu jugo e livrá-los das mãos daqueles que os escravizam. Aqueles que os escravizaram. Versículo 28. Eles não mais serão saqueados pelas nações, nem os animais selvagens os devorarão. Eles viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e eles não serão mais vítimas de fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então eles saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, eu estou com eles. E que eles, os israelitas, são o meu povo. Declara o soberano Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, vocês são minhas ovelhas e eu sou o seu Deus. Declara o soberano Senhor. Vocês podem imaginar este tipo de paz? Paz eterna. E é o tipo de paz que se encaixa muito bem com a promessa que ele fez para Abraão. Que quando ele daria a ele uma terra, ele daria também a segurança desta terra. Quando o Senhor reativou aquela aliança com Davi, quando Davi reativou esta aliança, ele então assegurou a segurança da terra. Que até mesmo lá você vê que naquela terra você vai estar segura. Então é muito importante, povo abençoado, que neste momento do tempo, entender que o Senhor está falando tão claramente a respeito da dispensação que está vindo. Vocês veem que há uma dispensação que vai ser caracterizada por pragas e enfermidades. E vocês não vão querer estar naquela dispensação. Porque o que vocês estão vendo agora, o coronavírus, é simplesmente o princípio das dores de parto. Vai ficar muito pior. E então, eu quero fazer um pequeno intervalo. Então, nós vamos fazer uma outra introdução. Eu vou falar do Antíoco e outros precursores, quando agora nós vamos chegar até a grande tribulação. Então, agora nós vamos chegar na grande tribulação também, porque esta é realmente a dispensação que o coronavírus está alertando contra nesta terra. Ele está alertando a respeito desta dispensação. E nós estamos vendo que é importante nesta hora que a igreja fique acima da tempestade e raciocine bem e receba a mensagem da crise global que vocês estão vendo.
para que quando tudo tiver sido dito e feito, vocês possam ver o glorioso reino eterno de Deus. Vamos fazer um pequeno intervalo, por volta de 30 minutos. Então, nós vamos voltar para a parte da noite, porque eu entendo que as pessoas estão em casa, certo? Então, que o Senhor os abençoe. Obrigado, Shalom. Digno de toda adoração essa noite. Levante suas mãos e cante com o seu coração nesta noite. Um dia todos os povos, tribos e línguas cantarão esta canção. Outra vez.